Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui mais uma noite para adorar esse Deus que tem se feito presente, que tem se manifestado em nosso favor. A honra, a glória e o louvor seja dado a Ele, amém? Eu gostaria de um texto de abertura com a igreja, que está em Mateus, capítulo 6, capítulo 8, a partir do versículo 23. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23 até o 27. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E ele se sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esta é uma noite ímpar para nossas vidas. Uma noite que nós saímos daqui certamente abençoados por Deus, como temos sido abençoados por Ele. E nessa noite você irá ouvir uma palavra de como vencer as tempestades, como passar pelas tempestades, porque muitas vezes elas se levantam contra nossas vidas. E nós seremos aqui orientados por Deus. Então, agradecemos a Ele por essa palavra. Vamos falar com Ele em oração. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta noite. Queremos te agradecer, Pai, por nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Pai, por todas as situações que você tem colocado, Pai, diante de nós, para que nós possamos, Pai, executar. E, Pai, nós queremos continuar dando bom testemunho do Senhor em nossas vidas. E, Pai, sinta-se à vontade. Este culto, Pai, é para o Senhor, toda adoração, todo louvor, é para Ti, Pai. Então, Senhor, que todo impedimento, Pai, nós queremos aqui neste momento já repreender, para que seja somente focado em Ti, ó Pai. A Tua palavra será aberta, a Tua palavra será lida, a Tua palavra será ministrada, Pai. E nós queremos estarmos atentos à Tua palavra. Então, Senhor, receba aqui os louvores que serão entoados, e assim, Pai, nós te agradecemos antecipadamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor já está aqui, querido. O Senhor já está aqui, abrindo portas, quebrando cadeias, libertando vidas, ressuscitando sonhos que foram mortos. Amém? Nesse momento eu queria dizer algo para você. Não é momento de você parar. É momento de você continuar orando ao Senhor. Não desista daquilo que o Senhor prometeu na tua vida.
sobreviver no meio das tribulações, no meio do vendaval, no meio da tempestade. E saber que a mão do Senhor, Ele te controla. É saber que a mão do Senhor te firma. Amém. Não importa onde passamos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o nosso lugar seguro, Deus. Declare: veio o temporal, veio o dia mal, mas Deus faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ver, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Ele é a terra, Ele é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mal, mas Deus faz assim, é sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode vir. Declare: com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Ele na terra, Ele não tem dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Ele na terra, Ele também dono do céu. Faça sua oração comigo. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus a minha salvação. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Ele na terra, Ele é também dono do céu. Aclama o nome do Senhor. Aleluia. Nós podemos olhar para o Senhor e ver os seus sinais se manifestando sobre a nossa vida. A gente sabe que as provações, que as tribulações, elas vêm, mas a nossa segurança vem do Senhor. E a gente segue cantando e glorificando, tendo a certeza que as promessas dele nos alcançarão. Aleluia.
Amém? Amém? O Senhor está aqui. Ele está curando, está libertando, está salvando. Tenha fé. A fé move montanha. A fé move o coração do nosso Deus. Amém? Fica à vontade na casa do Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, maravilhosa, estamos aqui na Tua casa, Senhor. Senhor, muito obrigado pelos livramentos, Senhor. Queremos Te agradecer, Pai, porque estamos vivos, Pai, para glorificar o Teu nome, Senhor, para dar aleluia e glória a Deus, Senhor. Muitos queriam estar aqui, muitos queriam levantar o braço, está andando, Senhor, para vir para a Tua casa, mas neste momento não pode, Senhor. Pai, muitos estão agora, Senhor, no leito de hospital, Senhor, pedindo uma cura, pedindo socorro, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir também pelo irmão Jonathan, Senhor. Eu não conheço esse jovem. Ligaram para a minha casa e pediram para a igreja clamar, Senhor. Ele tentou, Pai, suicídio, Pai. A irmã pediu, pelo amor de Deus, clame. E eu creio, Pai, que você está tocando na vida do Jonathan, Pai, neste momento, Senhor. Ajuda essa família, Deus. É um jovem, Senhor. Nós não conhecemos, mas Tu conheces. Tu conheces a família, a casa, Pai. Senhor, muitos enfermos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que venha bater retirada, Senhor, todo o mal, Senhor, na nossa casa, Pai, na nossa vida, Deus. Visita as crianças, Senhor. Deus, toca nas crianças, Pai. Tira toda perturbação, Pai. Todo o mal, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nossas crianças te pertencem. Elas são bênção. Elas são bênção do Senhor. A nossa casa é bênção do Senhor. A nossa família, Pai, para os casamentos, Pai, em nome de Jesus. Pai, o inimigo tenta contra as famílias, contra os casamentos, mas ele não tem poder. Ele não tem poder, Senhor, contra as famílias, Pai. Porque, Pai, a igreja ora, a igreja clama, e aonde há um povo clamando, Senhor, Tu traz a resposta, Pai. Tu traz o livramento, a cura. Tu faz milagre hoje nessa casa, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, passeia na Tua casa. Essa casa ainda é Tua. Essas portas estão abertas. Porque o Senhor está permitindo. Porque vidas estão entrando nesse lugar. Estão sendo libertas, curadas. Família restaurada, Senhor. Nós podemos ver, eu creio, porque o Senhor está na nossa vida e faz aquela que estão entrando nessa casa de oração, casa de milagre. Creia, aqui é casa de milagre. Não importa o que o homem fala, não importa o que o homem faz, Ele é o dono dessa casa. Senhor, em nome de Jesus, passeia nesse altar, passeia entre nós. Toca se tiver alguém agora sentindo dor, Senhor. Espírito Santo, Tu é o Deus da cura. Não há enfermidade, Pai, que o Senhor não possa curar. Nós sabemos que é a Tua vontade e o Teu querer, mas nós clamamos, e há poder na oração, Pai. Há poder como o joelho se dobra. Oh, Espírito Santo, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Tu é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus do Brasil, o Deus da nação, Pai. Nós queremos em nome de Jesus, Pai. Tu está fazendo milagre hoje, na minha vida e na vida que estão aqui nessa casa hoje. O Senhor está fazendo milagre, está tocando na mente do coração. Pai, somos pecadores, erramos, nos perdemos.
de Jesus. Nós somos povo eleito do Senhor. E ai daquele que tentar contra o povo de Deus. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Restaura, Pai, família neste altar. Restaura os casamentos. Guarda os casamentos dos nossos pastores. Guarda o espiritual dos nossos pastores. O inimigo tenta, mas ele não tem poder. Quero te pedir pela pastora Elizabeth, Pai. É amiga da minha família, mulher de Deus, pastora, que cuida do rebanho. E nessa hora no CTI, Pai. Para a tua obra, visita. Tu está aqui, tu está lá também. Para naquela cama do CTI, Pai. Toca na tua vida, para ela respirar de novo, Deus. Sem aparelho. Traz uma notícia, Pai, para a tua casa. Traz uma notícia, Pai, para aquele povo lá. Porque nós somos todos, Pai, teus filhos. Tu não vê rótulo de igreja. Tu vê um povo santo, lavado, Pai. E aquela igreja pediu, ora pela minha pastora. Ai, Espírito Santo, quando nós, Senhor, oramos pelo pastor, pela pastora, tu honra a nossa vida. Então, em nome de Jesus, dá uma notícia da igreja, Pai. Onde a tua filha faz parte, Pai. Guarda o coração do marido dela, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que eu vou falar que a boa notícia está chegando na igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, Senhor, sustenta, Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Glória ao Senhor. Você pode se sentar. Nesse momento, todos os Deus que pedem nossos irmãos. Eu quero ministrar disse do Senhor. Esse é o momento fiel. É o momento daquele que está pronto. É o momento daquele que sustenta a obra. É o momento daquele que não vê dificuldade em entregar, devolver o que pertence ao Senhor. O dízimo pertence ao Senhor. É 10% de tudo que vem às nossas mãos. A oferta é livre, é aberta, é o melhor para Deus. E nessa noite teu coração se abra nesse sentido, sabendo que Deus espera por você. Deus conta conosco nessa obra. Então, é a tua melhor oferta, o teu santo dízimo. É a hora de nós dizermos, Senhor, estamos aqui, nós somos fiéis. A palavra vem nos dizer, lá no livro de Malaquias, agora, pois, vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que crê e o que não crê. Porque o que crê não tem dificuldade, o que crê e serve não tem dificuldade. Ele reconhece a parte de Deus e se sente abençoado por honrar a casa do Senhor. E nessa noite o Senhor te toque poderosamente. Unja as tuas mãos para a conquista, teus pés para a posse, porque a promessa do Senhor na vida é infiel. Amém? Levante sua mão, seu envelope, nós vamos orar agora. Querido Deus e amado Pai, aqui estão os teus filhos, aqueles fiéis a Deus, que andam na frente, que sustentam a tua obra. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, a tua multiplicação desça sobre a vida deles. Senhor, que eles conquistem, que eles alcancem a bênção e a prosperidade. Deus, abençoa a vida do liberal, a vida do empresário, abençoa a vida do patrão, abençoa a vida, meu Deus, do trabalhador. Toca, meu Deus, essa pessoa agora mesmo, derramando bênçãos sem medidas, bênçãos financeiras na vida daquele que é fiel. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glórias ao nome do Senhor.
desses dias. Pode colocar aí, por favor. Então, nessa quinta-feira nós voltaremos a ter a ESAB, que é uma imersão teológica e ministerial, que tem sido assim, de grande fundamento para a igreja. Eu sempre digo que, na verdade, é um seminário aberto, que não precisa se pagar, é somente vir e ouvir. E está com a responsabilidade, a reverenda Tânia, dando continuidade no que diz respeito à doutrina da salvação. Então, você podendo estar aqui, você podendo convidar alguém, vamos deixar essa igreja realmente, porque, olha, é tempo de buscar, você tem que buscar conhecimento, e não somente buscar, mas também passar as experiências que nós aprendemos, para que nós podemos dialogar. Na verdade, nós estamos aqui dentro de uma faculdade que nós podemos ficar totalmente à vontade, tanto para ouvir quanto para falar. Então, essa quinta-feira nós estamos retornando aí. Vamos lá, Pedro. Esse domingo agora é algo diferenciado, né? Porque não foi o primeiro domingo, o reverendo teve o compromisso de celebrar um casamento neste último domingo que passou e não pôde estar presente. Então, neste domingo, Santa Ceia do Senhor, vamos nos fazer presente também, vamos convidar alguém. É um momento único, um momento que a igreja precisa estar se fazer presente, e é aquele que nós entendemos que é o mandamento de Deus, que nós participamos dessa mesa com Jesus, amém? A campanha do quilo, se você puder trazer o seu quilo também neste domingo, sinta-se à vontade. A igreja tem feito um grande trabalho de respeito a isso, tem montado as cestas básicas. A igreja tem todo o cadastro de pessoas que necessitam dessa situação, levam até essas pessoas venham buscar. Então, nós precisamos realmente ter os mantimentos para que possamos continuar mantendo esse compromisso com aqueles que estão precisando. Na próxima terça-feira, eu não conheço essa pessoa aí. Então, estaria aqui pela misericórdia do Senhor, rompendo em fé, né, rompendo em fé. E nós vamos sair, também conto com a sua presença, conto com a sua oração, porque é só misericórdia, amados. É um temor, um tremor que nós, quando estamos aqui, não é estar aqui por estar, mas para trazer uma palavra realmente que toque no coração e que venha conduzir a igreja nesse processo da volta de Jesus. No dia 18 de novembro, nós temos uma palestra para a melhor idade, com a gerontóloga Zana Lima. Cadê a nossa amada irmã? Está lá atrás, quietinha. Amém, amada? Então, se você também puder participar desse evento, também será muito bom, e já é uma grande programação também que a igreja tem feito em prol dessa grande idade aí, nessa idade importantíssima. Nós teremos também o quarto seminário, a psicoteologia e a fé. Amém? Com o reverendo Roberto Barnabé, a pastora Suzy e a pastora Silvia. Amados, outro seminário também que eu tenho dito, eu tenho participado. Olha, é muito importante. Olha, é a questão da mente humana e a importância do autoconhecimento. Você passa a ter um controle melhor, você passa a viver melhor, você passa a entender as coisas melhores, e tem sido palestras com excelência. Eles têm se dedicado, e aqui, aqueles que se fizeram presente sabem do que eu estou falando, e você que não se fez presente ainda, se dê essa oportunidade, a inscrição da minha irmã Janaína. Nós teremos o café da manhã, teremos o almoço e teremos mais um lanche à tarde, né? Então, olha, e o valor é R$60, amém? Um valor assim, totalmente simbólico. Com certificado. Com certificado. O certificado é recebido no finalzinho do curso, você recebe. Então, se você puder estar aqui, eu sei que o valor aí se torna desconsiderável, amados, pela questão de todo andamento, de tudo aquilo que é feito para essa programação, e vai ser uma bênção. E eu conto com a sua presença, amém? Amém? Irmãos, tinha um anúncio de trabalho. Eu queria que você prestasse atenção no anúncio que eu vou dar, porque você vai achar um anúncio meio absurdo.
Mas é isso mesmo, e você vai procurar a pessoa e vai dar o seu nome. Surgiu oportunidade de emprego para pessoas que tenham deficiência cardiológica, é isso, Viviane? Que tenham passado por qualquer problema cardiológico, que precise de trabalho. A função é no serviço de manutenção geral e vai ser na escola pública, tá? É para trabalhar numa escola pública prestando serviços, numa empresa prestadora de serviços. Então, se você conhece alguém que tem essa limitação, fala, não posso trabalhar porque eu tenho problemas cardiológicos, é esse perfil, não é isso, Viviane? Ou TDAH, tá, gente? Então, deficiência intelectual também, olha só. Então, a pessoa que tem qualquer limitação intelectual já está podendo. Então, abriu essa oportunidade. Qualquer pessoa que você conheça com esse perfil, que queira, que precise, que está procurando e perdeu a esperança, é só procurar a Viviane. Fique em pé, Viviane. Procura essa pessoa linda aí e ela vai encaminhar essa pessoa, tá bom? Para o atendimento. Assim, fique em pé, igreja. Nós vamos receber o nosso pastor agora. Amém? Aproveite o melhor de Deus nessa noite, a palavra que é para a nossa vida. Aqui está o nosso pastor. Levante sua mão aí para cá. Querido Deus e amado Pai, toma o teu servo agora nas tuas mãos. Aplica a tua palavra que é abençoada nas nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos? Que noite maravilhosa que o Senhor nos reservou. Eu tenho certeza que tudo isso aqui é plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque nada acontece sem o propósito de Deus. Até mesmo nós estarmos aqui é porque Deus nos permitiu, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia! Irmão, nós temos a Escritura Sagrada em nossas mãos. Ela é fonte de toda riqueza, toda abundância da revelação de Deus, dos propósitos de Deus. Aqui nós temos ajuda, socorro, ensinamento, nós temos aqui conhecimento, nós temos todo o plano da salvação em a Bíblia, em que nós temos colocado a nossa fé na revelação da palavra de Deus. E temos certeza que Deus vai falar ao seu coração, como já falou o meu, porque o Espírito de Deus sabe a necessidade de cada um aqui essa noite. Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. Quando você saiu da sua casa, Ele já sabia o quanto você precisava ouvir e meditar numa palavra, meditar realmente num texto que pudesse entrar e trabalhar a sua vida no seu coração. Então, Deus tem algo para você, quanto para mim, essa noite. E eu quero ler o texto lá em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. É um texto muito conhecido e vamos deixar que Deus fale aos nossos corações. O Espírito do Senhor Deus está aqui, amém, irmãos? Deus sabe da sua alma, Deus sabe da sua luta, Deus sabe o quanto você também tem esperado, e Ele quer fazer algo essa noite na sua vida. O texto diz assim: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, e de maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele, o acordaram, dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Porque é que vocês são assim, tão medrosos? Respondeu Jesus:
como é pequena a fé de vocês. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então, todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até o vento e nas ondas? Amém. Queridos irmãos, esse texto nos chama a atenção do poder soberano de Jesus sobre a natureza, os fenômenos climáticos. A gente percebe nesse texto aqui como algo tão impressionante pode levar ao desespero vidas humanas, famílias, homens, mulheres, como algo tão surpreendente pode deixar pessoas sentindo a sensação que a vida está indo embora, está sendo perdida. E são elementos naturais, circunstanciais, que qualquer pessoa enfrenta. Mas aqui nós estamos vendo um episódio que Jesus estava com os seus discípulos, precisava passar para outra banda do mar, e no meio dessa viagem, dessa navegação, há grito de desespero, há grito de socorro, vozes solícitas, e o texto declara que eles estavam com medo, eles estavam desesperados. E eu vejo nesse texto como de repente isso aconteceu, porque no meio da viagem surgiu uma tempestade. O texto diz, versículo 24: de repente uma grande tempestade agitou o lago, de maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Então foi de repente, foi algo de uma forma abrupta, inesperada, e surpreende quem está fazendo aquela viagem, quem estava pensando em chegar do outro lado, quem estava com um sonho, quem estava com um programa, planejamento de chegar na outra banda e cumprir uma visão de agenda, de programação de vida. É como nós fazemos no dia a dia, sempre estamos pensando o que vamos fazer no outro dia, e fazemos planejamentos, pensamos o como devemos agir, toda uma rotina, toda uma programação, mas de repente, a Bíblia fala assim, de repente, de maneira assim assustadora, a tempestade agitou o mar, e aquele barco estava sendo varrido, levado por um lado para o outro, e os discípulos estavam perdendo a sensação de segurança, de confiança, de estar dentro daquele barco. A gente pode ver aqui, de um modo geral, a tempestade, ela sempre se refere à variação, climática. São grandes temporais, vendavais, e isso muda todo o percurso, porque a natureza ela começa a agitar e assim influenciar no meio, no ambiente aonde ela passa. E a tempestade fez isso, ela agitou o mar e ela mudou o ambiente, mudou o clima de como aqueles homens estavam com expectativa de chegar do outro lado, e não só mexeu com as coisas externas, é o que nós vamos ver aqui, mas também começa a mexer com coisas internas, que a sensação
de medo de perder a vida, de sentir-se completamente agora sendo levado pelas ondas do mar. Mas o texto nos afirma de maneira assim perentória que Jesus repreendeu aquele vento, e Jesus ali fez com que tudo tivesse em paz e tranquilidade. Eu penso que durante esse momento que nós vivemos, podemos, de uma maneira assim, figurativa, não de maneira que tivéssemos uma visão que seja ela concreta, mas figurativa. Nós também enfrentamos essas tempestades da vida, não no sentido literal, na literalidade, mas no sentido figurativo. As tempestades também têm nos assolado. E penso que muitos de nós temos sido levados também a uma visão de perturbação, porque quando essas coisas acontecem, traz uma desordem, traz um desconforto, uma desorientação. Muitas vezes essas tempestades da vida têm, de uma maneira não literal, mas figurativa, de perturbar a vida. E eu vejo isso acontecendo porque nós somos seres que sentimos, temos emoções, nós atravessamos por dúvidas, nós muitas vezes questionamos, e até a respeito do que vamos fazer, do que queremos fazer, e algo entra por palavras de pessoas, ou até mesmo por influências, ou até mesmo porque somos dominados por um sentimento, e isso tenta tirar a nossa visão de consciência, de responsabilidade com a nossa vida, porque os discípulos perderam a responsabilidade da vida deles, quando eles clamaram: Senhor, ajuda-nos, socorre-nos, porque estamos quase a perecer. Eles não eram mais responsáveis por suas vidas. E aqui nos afeta diretamente, irmãos. Nos afeta diretamente porque todos nós somos assolados pelas tempestades da vida, de maneira direta ou indireta, por palavra, por sentimentos, por perdas, por qualquer ordem de acontecimentos. A vida sempre está nos solapando com as tempestades, sempre agravando, sempre criando uma maneira de tentar nos impedir de processos que estamos avançando e, de alguma forma, é levantada para bloquear, para impedir, para criar medo. Na vida também nós enfrentamos provas, assolação, desesperos. Eu quero dizer para você que as tempestades aparecem. Elas aparecem em forma de doenças, aparecem em forma de um agravo, de um problema na família, de uma divisão. São coisas que se entremeiam nos nossos corações. Eu quero dizer que a qualquer momento, se você não experimentou, mas poderá experimentar as tempestades que vêm assolando a humanidade. E nós vivemos num tempo onde as más notícias, elas têm o poder de vazar na cabeça do ser humano mais do que as boas notícias. Nós temos uma facilidade de nos apegarmos às coisas que são pessimistas, negativas, do que as coisas que são otimistas, de fé, de segurança. O ser humano, ele é muito levado por aquilo que tira os seus pés, tira a sua confiança daquilo que ele quer, daquilo que ele está buscando. E nesse momento aqui, os discípulos estavam pensando em atravessar para o outro lado
daquele mar, infelizmente, eles são atormentados no meio da viagem pela tempestade. E aqui eu quero pensar com vocês, porque se a nossa fé não estiver em Deus, se a nossa vida não estiver em Deus, você não tem que ter fé na fé do pastor. As pessoas têm que entender isso, que a nossa fé, ela tem que ser estabelecida no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12 fala isso, versículo 1, versículo 2. Nós muitas vezes somos levados por aconselhamentos e por orientações que perturbam as nossas vidas. Então nós nos apegamos muito aos sentimentos que venham nos assolar, que venham diminuir a nossa fé, a nossa progressão, porque a cada dia nós crescemos na fé. Mas se você estiver justamente colocando o seu coração em coisas que venham somente te assolar, você vai regredir, vai voltar atrás. E nesse momento, Jesus chamou a atenção dos discípulos, nesse sentido, não porque não tivessem uma fé em Deus, mas porque eles pararam, ficaram naquele momento anestesiados, paralisados, por causa desse fenômeno da natureza. Mas Jesus chamou a atenção deles, porque eles poderiam usar a fé de maneira que pudessem ultrapassar aquele momento. Eu acredito que uma das coisas que mais tem afetado o ser humano são justamente os sentimentos de medo e insegurança. Todos nós sentimos medo e insegurança. Ah, pastor, então isso não é errado. Não é errado, não. Não tem problema você sentir medo, você sentir insegurança. O problema é quando você está o tempo todo com medo, o tempo todo com insegurança. E isso pode levar a um estado realmente de desespero e de falta de fé. Então, o texto nos fala aqui a respeito da gravidade de você permanecer sob a tutela do medo. E vencendo as tempestades é justamente enfrentar. Tem coisas que nós fugimos, tem coisas que nós usamos fugas, tem sentimentos que tentam nos dominar, que tiram possibilidade de emprego, tiram possibilidade de promoção, tiram possibilidade de sermos usados mais por Deus, porque nós nos sentimos com medo, medo de falar, medo de se apresentar, medo de se assumir, de uma visão que tenha uma condição de se entender melhor, medo que vai dominando, que vai impossibilitando, medo que vai trazendo cada vez mais agravos interiores, pessoas que muitas vezes por causa do medo são ainda conduzidas a um sistema farmacológico, porque tem que estar sob o efeito de remédios. E o remédio já está dizendo, no grego, o remédio é remediar, não cura nada, só vai agitando. E são esses sentimentos que muitas vezes nós nos deixamos ser dominados. Eu estou dizendo isso de uma forma agora literal, genérica, homem e mulher, todos nós sentimos medo, mas é o momento de nós enfrentarmos. O que Jesus fez foi chamar a atenção daqueles discípulos para que eles pudessem enfrentar aquele momento, aquele estado de situação. O verso 25 diz: os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Versículo 26: por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus: como é pequena a fé que vocês têm. E aí a possibilidade deles agirem é nenhuma por causa desse domínio. Eu penso que nós estamos vivendo um tempo em que
temos que ter muito mais do que uma fé mediana, do que uma fé comum. Nós temos que ter uma fé poderosa. Nós temos que ter uma fé que estremeça mesmo a terra e o céu. Nesse tempo onde as tempestades, elas se levantam de todos os lados, dentro da família, fora da família, com os amigos, com parentes, com doença, com desemprego, com situações que afetam a vida psicológica, a vida física. A gente tem enfrentado as tempestades, e as tempestades estão se levantando, elas não vão parar de maneira nenhuma, porque elas estão agitando o mar humano, as vidas, para um lado e para o outro. E nós temos que ter segurança na fé que nos promove além dessas circunstâncias. Eu sei, irmãos, que não é fácil, não tem sido coisa tão fácil para ninguém, mas nós precisamos trazer a palavra do Senhor para os nossos corações, trazermos realmente aquilo que pode fortalecer a nossa condição física, mental, espiritual, que é a palavra de Deus. O mundo não vai mudar, as coisas daqui para frente, elas só vão ser aquecidas com essas catástrofes, essas notícias ruins, esses elementos mais ferozes que nos cercam. Desespero, medo, insegurança, todos esses sentimentos podem residir em nós se nós permitirmos, se nós aceitarmos. Porque se as pessoas ficam pensando só em coisas negativas, só em coisas pessimistas, só nos erros, só na fraqueza, essas coisas vão assumindo o comportamento da pessoa. Quando você passa a pensar de maneira de fé, pensamento realmente de fé, positivo, acreditando, confiando, a sua vida vai sendo moldada através dos seus pensamentos. Hoje, nós temos várias condições para estar provando que a mente, ela produz aquilo que você quer, que você pensa. Eu estou falando aqui de uma forma direta a respeito do medo. Nós somos cercados por toda espécie de medo. E se você for dominado por isso, você não sai mais de casa, você não faz mais nada, você não avança, você não tem habilidade, não tem motivação. O que eu penso que Jesus fez com os discípulos aqui é de uma forma de pensamentos introspectivos, pensamentos que estavam fazendo eles se autoanalisarem. É o que nós vamos fazer aqui no dia 25. A mente humana e a importância do autoconhecimento. Se você não souber quem é você, para Deus, para você, você está em algum lugar para lugar nenhum. Nós estamos cercados mesmo, de tantas coisas que nos afligem. Mas se você não conhecer-se a si mesmo, não conhecer quem é Deus, você vai ser dominado por esse sentimento, que a sua mente vai falar aquilo que você tem que ser. A mente dá formato ao corpo, às ações. A mente dá formato à sua condição de vida, à sua fala. O seu comportamento é conduzido por aquilo que você fala, que você pensa. E essa foi a sensação dos discípulos, eles não esconderam. Mas aqui, como eles já estavam andando com Jesus, era necessário que eles conhecessem o poder da fé. O poder da fé para nos içar, irmãos. Para nos tirar, para nos erguer. O poder da fé para tirar os nossos sentimentos e as nossas emoções mergulhados em coisas rasas, em coisas fúteis, em coisas que nos deixam apavorados.
é necessário que nós subamos a nossa vida espiritual no nível daquele que diz: por que sois tão tímidos, tão medrosos? Por que vocês têm pensamentos ruins a respeito de vocês? E é uma situação que a gente precisa cada vez mais encarar. É saber quem somos para Deus. Quem é você para Deus? O que representa Deus na sua vida? Nós precisamos entender que cada passo que nós damos, nós estamos fazendo isso diante daquele que nos faz permanecer firmes. Não importa a direção que você está dando os seus passos, se é para enfrentar uma tempestade, uma tragédia, uma dificuldade, saiba que você está sendo dirigido por aquele que não pode falhar. Por aquele que não pode ser vencido por horda nenhuma maligna. Deus não pode ser vencido pelo medo. Deus não pode ser vencido pelo diabo. Deus não pode ser vencido pelo inimigo. Deus não pode ser vencido pelo desemprego. Deus não pode ser vencido pelo mau humor das pessoas, pelo nível da insuportabilidade das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Sabe, meu irmão, que Deus é maior. Deus é maior. Nós muitas vezes nos arrastamos, nos sujeitamos a uma subserviência de fé negativa. Nós vivemos dentro de um quadro, parece que somos miseráveis pela fé, em vez de usarmos a nossa fé poderosa em Cristo. Eu penso que hoje há uma mudança completa no nível da edificação de discípulos de Jesus. Nós não temos que fazer discípulos de Jesus para sermos adorados por eles, mas nós temos que fazer discípulos de Jesus para reconhecer a soberania e o poder de Deus. É muito terrível e maquiavélico, uma maneira também de controlar as vidas, é eu fazer com que as pessoas sejam subservientes a mim. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas são manipuladas. Irmãos, não me permita falar nisso. Como a fé tem sido limitada às vestes e a forma de marionete religiosa. As pessoas têm fé na fé da irmã, fé na fé do culto, fé na fé de um evento, mas não tem fé em Deus. Não tem em Deus. E nós podemos perceber que Deus estava subindo o nível da espiritualidade dos seus discípulos. Quando Jesus fala para eles a respeito de como eles estavam se comportando interiormente. Eu sei que não é fácil, mas a vida não vai parar de bater. Eu sei que não é fácil, mas a vida não vai parar de nos trazer notícias tristes, difíceis, complicadas. Mas se nós esperamos simplesmente nessa vida, o apóstolo Paulo diz que miseráveis homens que nós somos, porque a nossa vida está acima de tudo que possa ocorrer nesse nível horizontal de acontecimentos. A nossa vida está numa visão vertical. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Se a Bíblia puder colocar em Salmo 121, nos faz pensar que nós precisamos tirar os nossos olhos do chão e elevarmos a nossa vida espiritual. Quando eu falo assim do chão, estou falando da visão terrena, humana, limitada, e às vezes criamos até um preconceito, um julgamento a respeito da coisa que ainda nem aconteceu, né?
julgamos as coisas sem saber. E estabelecemos Deus a uma ordem da visão humana, né? Quando nós não olhamos para cima. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. A gente precisa ter realmente uma visão conceitual de Deus definida. Porque, irmãos, eu sinto muito como as pessoas são enganadas por tantos franqueamentos de propostas religiosas e visão, muitas vezes, humanas, e as pessoas vão atrás, vão para um lado, vão para o outro, e não vêm para a palavra, não querem aquilo que é revelado na palavra, querem revelação humana. Muitas coisas nós acabamos herdando, né, da cultura afro-religiosa, porque há tanto misticismo, tanta coisa do meio do povo de Deus, que as pessoas se apegam mais a sinais, mais as coisas que dão visibilidade a sinais do que a própria palavra de Deus. E essa é a hora que a gente precisa entender que a nossa fé, ela tem que ter um conceito a respeito de Deus. Quem é Deus para mim? Quem sou eu para Deus? Esse Cristo Salvador, ele pode me livrar das tempestades da vida? É essa fé, irmãos, porque transforma esse lugar aqui no lugar santo, porque nós somos santos. Porque isso aqui é parede, é um espaço que Deus nos reservou, consagrado, abençoado, mas quando nós saímos daqui, Deus não está aqui. Deus está em mim, Deus está em você. E nós precisamos nos apegar a isso, porque você e eu somos templo do Espírito Santo. Somos a habitação de Deus. Deus habita em mim, habita em você. Não habita em templos feitos por mãos humanas. As pessoas às vezes me perguntam: eu sou fiel à igreja de Nazaré? Porque é minha igreja. Eu sou fiel aos seus estatutos, à sua direção, porque é minha igreja. Mas Deus está acima de qualquer igreja, de qualquer nome. Deus está acima de qualquer vida humana. E nós precisamos trazer isso para a nossa realidade, para espancar um dos maiores sentimentos que tem levado a humanidade a um desespero, é o sentimento do medo. O medo tem levado as pessoas a ficarem impossibilitadas, pessoas com possibilidade de sair de casa, impossibilidade de ir trabalhar, impossibilidade de ter saúde física, mental. O medo está aí assolando as pessoas, porque elas conseguem colocar um pensamento lá no futuro, e isso cria um aceleramento, né? As pessoas estão com pensamento acelerado, sim, pensamento acelerado, pessoas estão vivendo essa coisa, né, de sentir a síndrome do pânico, que tem sido algo que é desesperador, é um alarme que dispara as amígdalas cerebrais, e a pessoa não tem controle e dá aquela descarga noradrenalina e joga realmente um nível de ansiedade na pessoa, o coração entra em arritmia cardíaca. A gente tem visto um quadro desse com crianças desesperadas, crianças que não conseguem se controlar porque há um medo de causa conhecida, um medo de sem conhecimento de causa, mas está instaurando em todos os seres humanos.
E quando Jesus falou a respeito disso, Jesus estava combatendo esse desespero, esse medo. Medo de errar, medo de falhar. Tem gente que é tão metódico que não faz para não passar vergonha porque não querem errar. Então, há uma antecipação e uma descarga de adrenalina muito forte no corpo, né? Porque o corpo começa a tremer, as pessoas têm descontrole, né? Tem condição de falta de ar. Nós estamos vivendo um tempo assim, irmãos. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. O desespero, o medo dominou a vida dos seus discípulos. Jesus, então, falou para eles: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Tão medrosos. Eu disse para os irmãos que o medo é algo natural, porque o medo nos faz sentir que temos uma atitude com segurança. Mas quando você tem um medo mórbido, um medo que domina a sua vida o tempo todo, e aí já é desespero. Já são situações que realmente trava a vida, trava a fé. Eu sei, irmãos, que não tem sido fácil para ninguém, mas nós precisamos promover a fé do povo de Deus, de buscar ao Senhor, conhecimento da palavra, sabe? Ore a Deus, tire um tempo para orar, para ler a Bíblia, coloque o seu coração para se acomodar na palavra de Deus. Não é fácil, nós não temos respostas para tudo, nós não somos absolutos, nós não somos capazes de tudo. Nós precisamos realmente ter fé em Deus, precisamos ter confiança em Deus, e essa é a nossa atitude diante de Deus e diante das pessoas, é a confissão da nossa fé mesmo, de dependência, de sermos dirigidos, de sermos levados, conduzidos pelas mãos do Senhor. Jesus então fez com que os seus discípulos tivessem essa capacidade de entendimento. E nesse momento, Jesus avança contra aquela tempestade e ele trouxe paz e bonança para aquele lugar e também para os corações dos seus discípulos. Jesus falou: como é pequena a fé que vocês têm. E ele se levantou, falou tudo com o vento, com as ondas, e tudo ficou calmo. A Bíblia diz, versículo 7, então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até o vento, que manda até no vento e nas ondas? E assim tem sido a nossa visão. Sabe, muitas coisas, de maneira não literal, mas de forma figurativa, nós temos enfrentado também essas tempestades. Todo dia. Antes, saio de casa, eu oro. Quando chego aqui, eu oro. Entrego nas mãos do Senhor o que eu tenho que fazer, porque nós não somos capazes de saber o dia de amanhã, irmãos. Quem somos nós? Mas nós precisamos ter fé em Deus, entregar o dia de amanhã nas mãos do Senhor e confiar. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, o livram de todos os males. Mas a nossa fé tem que estar no Senhor a cada dia, ouvindo a palavra, fortalecendo-nos na palavra de Deus. É muito comum que as pessoas sintam sensações horríveis. E, como eu disse, nós somos seres vazados, porque nós vemos, ouvimos, sentimos, nós somos seres vazados.
tudo pode chegar a nós, mas dependendo da forma como nós vamos conduzir, essas coisas não vão nos dominar, não vão ser senhores de nossas vidas, não seremos escravos do medo, não seremos escravos de tomarmos decisões em nossas vidas. Tem muita gente aqui que fica sempre procrastinando, deixando para depois por causa do medo. Deus está falando para você agir com fé. Não tenha medo. Guarde a sua mente no Senhor. Guarde a sua vida no Senhor. Você é de Deus. Você pertence ao Senhor. A nossa vida, ela não está abandonada, a gente não está com um ser jogado, não, nós somos filhos de Deus, vivemos dessa esperança. A nossa contemplação tem que ser sempre aquela: Deus vai à minha frente e a vitória é minha em nome de Jesus. Mesmo que não chegue hoje, não chegue amanhã, mas a vitória é minha. Você entende o que é a fé? A fé é você ter nas coisas que não existem, fatos, convicções que ainda não chegaram, mas já chegou pela fé. É isso que a palavra do Senhor nos diz em Hebreus, e nós não estamos vendo, mas já me aproprio dessa poderosa porção da palavra do Senhor. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo fala até de coisas que podem nos assolar, podem nos atingir. Mas olha o que Deus é capaz de fazer. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, com o seu propósito. Eu quero dizer que até as coisas que dão erradas, inesperadas, até os fenômenos mais fatídicos que possam nos abater, Deus pode transformar em bênção. É o que diz a palavra. Existem coisas que querem tirar a sua fé. Existem irmãos que só querem Deus quando tudo vai bem, tudo está dando certo. O mar está tranquilo, as coisas estão correndo a mil maravilhas. Eu creio em Deus. Eu quero ver você crer em Deus quando tudo der errado, quando tudo estiver contrário ao que você esperava, quando as coisas não estão acontecendo de acordo com como você pensava. E aí que está a nossa fé, que vai na contramão dessa vida, que vai, mesmo diante dessas forças tão estranhas, nós permanecemos firmes. Senhor, estou aqui, eu caminho, Senhor, eu estou presente, Senhor, a Tua palavra está em mim. E essa é a nossa visão de como enfrentarmos as tempestades da vida, permanecendo firme na fé. Permaneça firme na fé, permaneça firme na esperança, na confiança. Saiba quem é Deus. Não mude o seu propósito por causa das circunstâncias, por causa dos problemas. Nós estamos vivendo um tempo onde os verdadeiros adoradores vão ser reconhecidos justamente por esse estreitamento, por essa forma de passagem. As pessoas acham que as coisas da vida não estão no controle de Deus. Está tudo no controle de Deus, irmãos. Mesmo aquilo que você não entende, Deus está no controle. Deus está dirigindo e está agora na direção de todas as coisas, porque Ele não pode mudar, Deus não pode sofrer variações. Deus não é homem, nem filho do homem, que volte atrás em todas as suas promessas. Ele é fiel. Nós aqui vivemos nesse tempo, nesse momento
do crono, nesse tempo físico, nesse tempo onde o relógio domina, onde eu toda hora eu fico olhando para a hora, que a hora passa, mas Deus não precisa do relógio, Deus não está no cronos, Deus não vive no tempo do homem. Nós passamos por isso. A palavra do Senhor diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quer dizer, nada pode fugir da sua ótica, presente, passado, futuro, para Deus. Tudo é como se fosse a mesma coisa, nada muda. E Ele está dirigindo as nossas vidas. E para encerrar, irmãos, porque eu penso que não tem nada em nós que possamos nos orgulhar para dizer assim: eu estou vencendo por minhas forças, eu sou vencedor porque eu sou capaz. Nada. Nós vencemos porque Deus está conosco. Você pode aplaudir o Senhor? Deus está conosco. Qualquer coisa a gente está gemendo, qualquer mudança no nosso corpo a gente está aí precisando tomar antibiótico, anti-inflamatório, qualquer coisa a gente tem que correr, procedimento de emergência. Sabe por quê? Porque nós não somos nada, nós somos isso aí, perecíveis, mas passamos a ser alguma coisa quando temos em nossas vidas aquele que é todo poderoso. E para encerrar, irmãos, eu quero ler 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7. O apóstolo Paulo fala de uma realidade. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Eu gosto muito desse texto, porque fala da fragilidade humana, mas nós temos esse tesouro em nós, mesmo sendo um vaso de barro, um vaso frágil, sem valor, mas nós temos esse tesouro dentro de nós. Eu quero que você saiba que em Cristo, em Deus, você pode vencer todas as lutas, todas as provas. Nós que estamos aqui todos os dias na igreja, a gente escuta as histórias, ouve as pessoas, a gente está sempre presente no sofrimento das pessoas, mas sempre Deus tem uma palavra de fé e de vitória. Se você me falar assim: é da vontade de Deus que essas coisas aconteçam, não é da vontade de Deus. Mas Deus nunca te desamparou para que você pudesse vencer todas as circunstâncias da vida. Todas as circunstâncias da vida. A gente tem que parar de ficar preso ao problema e ficarmos confiantes nas poderosas mãos de Deus. Não temos que ficar procurando culpados, mas temos que ficar sempre dizendo: Senhor, eu estou aqui e eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais. É crer em Deus. Às vezes, irmãos, olha, tem situações que eu acho até... Como é que crente conhece a Bíblia e fica... aconteceu isso, mas claro, você está onde? Se você estivesse em Marte, não estaria acontecendo isso. Júpiter. Se
Se você estivesse em outro planeta, não estaria acontecendo. Está acontecendo isso aqui porque você é daqui, você é da Terra. Você é normal, você não é extraterrestre. Mas até que coisa não aconteceu. Mas vai acontecer aonde? Acontece. Mas eu quero te dizer o seguinte, que embora você tenha que enfrentar as tempestades, Deus é maior do que as tempestades. Tem hora que o crente chora mesmo, que o crente... E vou dizer, irmãos, tem hora que Deus até acha bom que o crente passe por um aperto. Está na Bíblia, né? Nós lemos aqui. Nós somos atribulados, porém não destruídos. Tribulação são coisas que nos ferem, que nos apertam, coisas que acontece. Mas eu quero dizer que na hora da prova, Deus vai saber quem é quem. Deus só vai saber quem é você na hora da prova. Quando você estiver no deserto, Deus vai saber quem é você, quem sou eu. Deus não sabe assim de maneira, não. Deus quer provar o coração, não porque Ele não tem a capacidade da sua onisciência, mas Ele quer que você realmente comece a ser aquilo pelo seu livre-arbítrio. É muito fácil, irmãos. A gente está na presença de Deus adorando, tudo maravilhoso, mas quando estiver na prova, se o seu comportamento vai ser de culpar, de julgar, de condenar, de se esfriar, de abandonar, de largar a comunhão com os crentes da igreja, de sair, de se desesperar, de puxar chumacho de cabelo, Deus vai saber quem é você na hora da prova. Se a gente for ler depois, se você puder, leia lá Deuteronômio, capítulo 8, Deus fala que eu coloquei o povo no deserto e conduzi o povo no deserto. Aí diz o texto lá no versículo 2, Deuteronômio 8, versículo 2. Pus o povo no deserto para saber o que estava no seu coração. Lembre-se como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Na outra tradução diz, para saber o que estava nos vossos corações. Irmão, se você está na prova, louve a Deus. Se você está saindo da prova, louve a Deus. Se você está no meio da prova, louve a Deus. Se você começou a prova, louve a Deus. Não tem outro caminho. Se entramos, se estamos no meio, se estamos saindo, tudo, Deus seja louvado. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Eu quero que você se ponha de pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Quero pedir aqui aos pastores, em nome de Jesus, tem a pastora Regina, tem bastante pastores aqui, né? Pastor Fábio, pastor Eduardo, pastor Humberto. Temos aqui bastante pastores, né? Enquanto a Raíssa prepara um novo por nós, sabe, irmãos, eu confio muito nos pastores. Amém? Eu confio nos pastores. São homens, são mulheres de Deus separados para esse propósito. Eu quero que você receba uma unção de Deus para aumentar a sua fé. Não na fé do pastor, nem na minha fé, mas a fé em Deus. Tá? Eu gostaria, em nome de Jesus, que fizéssemos aqui 2 filas para cá e para cá, que você viesse receber essa unção sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Isso, venha com fé, em nome de Jesus.
Sai daqui com a sua unção. A unção de vencer as tempestades da vida. Porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, nós todas as coisas naquele que nos fortalece. E operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei diante de ti. Enfrentarei os caminhos tortuosos e pregarei as portas de nós. Despedaçarei os terrores de ferro. Partirei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém. Irmãos, antes de encerrar, quero fazer um desafio para você na próxima terça, trazer uma pessoa com você, convide alguém, fale desse poder de vencer as tempestades, traga uma pessoa, tenho certeza que através de você, vidas serão abençoadas, tá bom? Levante a sua mão e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce, a poderosa presença do Deus Espírito Santo seja com todos nós, com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, e o povo mais lindo do Senhor diz: Amém. Vamos com Deus, irmãos, vamos na paz.